Olá, amigos. Processo Penal 1, continuidade do inquérito policial da FACAP, hoje dia 24 de abril de 2020. Vamos então dar continuidade às formas de instauração do inquérito policial. Nós já vimos que o inquérito policial ele se instaura através de determinados mecanismos quando se trata da ação penal pública incondicionada. Vimos também que se instaura de determinada forma quando se trata da ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. E agora vamos analisar as formas de instauração do inquérito policial quando a ação penal versar sobre a iniciativa privada, ou seja, ação penal de iniciativa privada. Nessas hipóteses, inicialmente a gente precisa refletir que se há a natureza de ação privada, significa dizer que há uma preponderância da vontade do particular em relação ao início da persecução penal, diferente da ação penal pública, onde se predomina o interesse do titular, que coincide com a iniciativa do Ministério Público. Já na ação penal privada, o legislador quis privilegiar a iniciativa da própria vítima, do ofendido ou do seu representante legal. Bom, as formas que nós temos de instauração do inquérito policial nas ações penais privadas, inicialmente é através do requerimento da vítima ou quem legalmente a represente. Então a gente pode observar da leitura do artigo 5º, parágrafo 5º, que nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. O legislador deixou de maneira bastante clara que a autoridade policial somente poderá instaurar o inquérito policial mediante requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Ou seja, esta autorização do particular somente pode ser oferecida por quem é o seu legítimo titular desse interesse. Então, nessa hipótese de ação penal privada, a primeira forma de instauração do inquérito policial vai se dar através do requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente. A gente vai ver mais adiante quem pode representar a vítima, o ofendido, na ação penal pública condicionada e também na ação penal privada. É o que a gente pode inferir da análise do artigo 31 do Código de Processo Penal, onde nós temos os legitimados que se identifica a partir de uma regra mnemônica, que é o SECAD, o companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esses são os legitimados que podem substituir a vítima ou o ofendido em situações especificamente previstas em lei, que a gente vai analisar bem mais detalhadamente por ocasião do estudo da ação penal. Bom, então eu já sei que para a formação do inquérito policial ou a instauração do inquérito policial, eu preciso que na ação penal privada a vítima ou seu representante legal movimentem um requerimento no sentido de explicitar a vontade de que a infração seja investigada. Além dessa forma de instauração do inquérito policial na ação penal privada, eu também tenho a possibilidade de instauração do inquérito policial na ação penal privada quando houver requisição do juiz ou do membro do Ministério Público. Tanto numa quanto na outra situação, nós poderemos também falar na instauração do inquérito policial. A requisição nós já vimos quando estudamos a ação penal pública condicionada e incondicionada, tem um conteúdo de ordem e, portanto, se a vítima, o ofendido ou seu representante legal noticiam esse fato a um juiz, a um promotor, ou eles têm acesso a essa informação
em decorrência da sua atividade rotineira e há a autorização da vítima para que a investigação, para que o crime seja investigado, para que o autor da infração seja perseguido institucionalmente, aí haverá a possibilidade de se fazer a requisição tanto por parte do juiz quanto por parte do Ministério Público, e a autoridade policial terá que instaurar o inquérito policial, considerando que a autorização da vítima já está no bojo da requisição tanto do juiz quanto do Ministério Público. Além do requerimento da vítima, da requisição do Ministério Público e do juiz, também é possível a instauração do inquérito policial na ação penal privada nas hipóteses de auto de prisão em flagrante. As hipóteses de auto de prisão em flagrante nós já vimos quando se trata de ação penal pública, quando se trata de ação penal pública incondicionada e condicionada, e agora em relação à ação penal privada também é possível se instaurar um inquérito policial através do auto de prisão em flagrante, lembrando mais uma vez que para que o auto de prisão seja validado, há a necessidade de que a vítima ou o seu representante legal autorize, tenha nos autos do inquérito policial a autorização para a instauração mediante requerimento da vítima. E se eventualmente houver a instauração do inquérito através do auto de prisão em flagrante, é necessário que, a exemplo do que ocorre na ação penal pública condicionada, o ofendido, a vítima, ele deve manifestar o seu interesse pela validação do auto de prisão em flagrante e, naturalmente, a instauração do inquérito policial dentro do prazo de 24 horas contados da prisão. É assim que a gente vai ter a validade da instauração do inquérito policial através do auto de prisão em flagrante. Bom, fazendo aqui uma síntese do que a gente já viu até agora a respeito da instauração do inquérito policial, nós temos que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, as formas de instauração do inquérito policial são as seguintes: de ofício, nós já vimos essas formas anteriormente, significa que a autoridade policial tomou conhecimento do ilícito, do crime, da infração, em razão das suas atividades rotineiras, e em função disso ele instaura o inquérito policial, baixando um documento chamado de portaria, onde ele resume a ocorrência criminosa e determina a realização de algumas diligências para a sua apuração. Além da instauração de ofício, nós temos a instauração também na ação penal pública incondicionada, através de requisição do juiz ou de membro do Ministério Público. Temos ainda a possibilidade de requerimento da vítima, mesmo em se tratando de ação penal pública incondicionada, e também o auto de prisão em flagrante como forma de instauração do inquérito policial na ação penal pública incondicionada. São então 4 formas de instauração do inquérito policial na ação penal pública incondicionada: de ofício, através de requisição do Ministério Público ou do juiz, do magistrado, requerimento da vítima e auto de prisão em flagrante. Em relação à ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do ministro da Justiça, nós temos que as formas de instauração são as seguintes: a representação da vítima, que é necessária como condição para que o crime seja apurado. A gente vai ver mais adiante que a representação da vítima consiste no oferecimento da ação penal pública condicionada como uma condição de procedibilidade, ou seja, só se procede desde que esta condição, que é a representação da vítima, se implemente. Mas a gente vai analisar isso de maneira bem mais detalhada oportunamente. O fato é que, na ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do ministro da Justiça, requisição do ministro da Justiça, é forma de instaurar a representação da vítima, requisição
do juiz ou do Ministério Público e também auto de prisão em flagrante. E, por fim, nós acabamos de analisar nesse bloco as formas de instauração do inquérito policial na ação penal privada, que coincidem com requerimento da vítima, requisição do Ministério Público e também do juiz, e o auto de prisão em flagrante, lembrando que tanto na ação penal pública condicionada quanto na ação penal privada há a necessidade de uma autorização por parte da vítima. Sem essa autorização, não se pode falar na instauração da investigação na ação penal pública condicionada e nem na ação penal privada. Bom, dito isso, a gente então pode avançar um pouco mais para analisar as questões da tramitação do inquérito policial. Antes, convém observar que existem determinadas pessoas que possuem o que se chama de foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Essas pessoas possuem essa espécie de privilégio em função do cargo que ocupam, em função da atividade que exercem. Então, se eu estiver, por exemplo, diante de um deputado federal que está sendo investigado por algum crime comum, eu preciso que o respectivo tribunal competente para processar e julgar as infrações comuns dessa autoridade, o exemplo que eu cito aqui, o deputado federal, que é o Supremo Tribunal Federal, o juízo competente ou foro competente, que ele autorize a investigação. Se não houver a autorização do respectivo tribunal, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com um juiz, promotor, que precisam da autorização do tribunal, juiz estadual, Tribunal de Justiça do Estado, juiz federal, Tribunal Regional Federal, membro do Ministério Público do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, membro do Ministério Público Federal, Procurador da República, Tribunal Regional Federal, governador, STJ, deputado federal, Supremo Tribunal Federal. Então, se há o privilégio, no caso do foro, e uma dessas pessoas detentoras desse foro privilegiado comete alguma infração, a autoridade policial, para investigar, para instaurar o inquérito, vai necessitar da autorização do respectivo tribunal. Se não tiver essa autorização, não poderá instaurar o inquérito e, em consequência, investigar a suposta infração cometida pela pessoa detentora do foro privilegiado. Bom, avançando no estudo, a gente então agora vai fazer a análise de como esse inquérito tramita, como se dá o processamento do inquérito, como é que ele evolui depois da sua instauração. Nós temos no Código de Processo Penal o artigo 6º, que é uma espécie de checklist da investigação, ou a bíblia da investigação, na medida em que o legislador estipula diversas diligências investigatórias que servem de base, servem de orientação para que a autoridade policial que preside o inquérito policial possa desenvolver as atividades investigativas. Eu já fiz essa referência em conversas anteriores e vou novamente aqui observar que a presidência do inquérito policial, ela é da autoridade policial. Não pode o Ministério Público, que exerce, segundo legislação expressa, o controle externo da atividade policial, não pode o Ministério Público substituir a autoridade policial na presidência do inquérito policial. A gente sabe que nós temos como gênero a investigação preliminar. E dentro deste gênero chamado de investigação preliminar, nós temos as espécies de investigação. E o inquérito policial é apenas uma dessas espécies da investigação preliminar, como também o procedimento investigatório criminal, que fica sob a presidência do membro do Ministério Público. E, além disso, nós temos aí as comissões parlamentares de inquérito e temos também as questões referentes a atuações
fiscais tributárias, os órgãos como o COAF, enfim, que apuram ilícitos tributários em decorrência da sua atividade típica e que podem, com isso, encaminhar essa investigação para análise do Ministério Público e eventual oferecimento de ação penal. O que eu quero que vocês concebam é que nós temos a investigação preliminar como gênero e dentro dessa estrutura de investigação preliminar nós temos algumas espécies, como eu disse, o inquérito policial, a CPI, o procedimento investigatório criminal presidido pelo Ministério Público, mas jamais o Ministério Público ou qualquer outra autoridade poderá substituir o delegado de polícia na presidência do inquérito policial. Pode até exercer o controle externo que é previsto em lei, mas tirar o delegado da sua cadeira e sentar para presidir o inquérito policial, isso não é permitido, pacificamente já assentado por todos os tribunais e doutrina brasileira. Bom, aqui nós temos o artigo 6º, que vem trazendo uma referência de atividades investigatórias, de diligências investigatórias que podem ser adotadas pela autoridade policial. Obviamente que como a autoridade policial tem a discricionariedade investigativa, ela não fica limitada a isso e ela não fica obrigada a seguir esse roteiro. Aqui é uma orientação para que a autoridade policial, de acordo com a situação concreta posta no inquérito para investigação, adote as medidas investigativas mais adequadas, mais coerentes e mais eficazes. Então, aqui nós temos essa lista que, em regra, orienta, em regra, baliza e no dia a dia a autoridade policial termina adotando diversas medidas que aqui estão, porque são importantes para o deslinde da autoria e da materialidade. Bom, diz então aqui o artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Bom, o que é que esse inciso 1º está dizendo? Está exigindo da autoridade policial a conduta de preservação do local. Está recomendando à autoridade policial que providencie, que preserve o local para que o estado das coisas não se alterem até a chegada dos peritos criminais. A importância da polícia técnica, a importância dos experts, no sentido de levantarem informações a partir do cenário ou da cena do crime. Mais ou menos aquela ideia que a gente tem dos filmes hollywoodianos, agora não mais só hollywoodianos, como também pela Netflix. Então a ideia é de isolamento para proteger todos os vestígios, todas as provas que puderem ser utilizadas para estabelecer a dinâmica dos fatos. E é exatamente o que preceitua o inciso 1, recomendando à autoridade policial que providencie essa preservação do local de crime. No inciso 2, nós temos uma outra recomendação que é apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então, aqui o legislador diz que a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Os peritos criminais, naturalmente, trabalham primeiro com os objetos apreendidos, vão fazer os levantamentos técnicos, observar se há digitais, se há algum DNA que possa ser colhido do objeto apreendido e, em seguida, a autoridade policial deverá apreendê-los desde que tenham relação com o fato. Lembrando, após a liberação pelos peritos criminais, porque enquanto for útil ou forem úteis aos peritos criminais, eles continuarão
sob a guarda dos peritos criminais. Só serão apreendidos pela autoridade policial desde que tenham relação com o fato e quando liberados pela perícia técnica. No inciso 3, nós temos a previsão de que a autoridade policial deverá, logo após ter conhecimento da prática da infração penal, deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Tudo que diga respeito à necessidade de esclarecimento do fato e de suas circunstâncias e que consistam em elementos de prova, a autoridade policial deverá coletar, deverá recolher e produzir no âmbito do processo. Afinal, o que se busca com a investigação policial, no âmbito do inquérito policial ou de qualquer outra investigação, é exatamente estabelecer a autoria do crime e a prova de que quem foi o autor, que é a materialidade. Então, a autoria e a materialidade são os objetivos principais da investigação. E para isso, naturalmente, a coleta da prova é de suma importância para o estabelecimento da autoria e da materialidade. O inciso 4 fala em ouvir o ofendido. Veja, há crimes que, infelizmente, não há a possibilidade de ouvir o ofendido. Por exemplo, o homicídio, ou mesmo, não sendo homicídio consumado, uma tentativa onde a vítima está em coma e restando impossível a sua oitiva. E aí, se posteriormente for possível, se faz, caso contrário, não fará, ficando com sequela, por exemplo, não há como se fazer. Então, o que é que o legislador está dizendo? Que a autoridade policial, quando possível, deverá ouvir o ofendido. É uma outra diligência investigatória com a finalidade de estabelecer a autoria e a materialidade. O inciso 5, por sua vez, fala em ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. O que é que esse inciso está dizendo? Que a autoridade policial deverá ouvir o indiciado, que nada mais é do que a pessoa que inicialmente era suspeita, posteriormente foi indiciada, porque a autoridade policial, no bojo do inquérito, reuniu os elementos de prova necessários e promoveu o indiciamento, que é o ato de reconhecer que aquele suspeito agora já tem contra si elementos suficientes que provam a autoria e a materialidade e, portanto, o legislador diz que essa ouvida do indiciado deve ser feita com a observância, no que for pertinente, no que for aplicável, das mesmas regras estabelecidas para o interrogatório judicial. Então, se o indiciado pode ser agraciado ou alcançado pelo direito ao silêncio, que é previsão lá na regra do interrogatório judicial e outras tantas possibilidades, no que for pertinente, no que for compatível, até porque o inquérito policial é um procedimento inquisitorial e o processo penal é um processo acusatório, ou seja, nós temos órgãos com funções pré-determinadas, com funções separadas. O autor da ação oferece a ação, o réu se defende através do seu advogado e o juiz julga, então cada um atua de uma forma distinta. Aí é a regra do sistema acusatório, que é processual, e o inquérito, que tem um procedimento inquisitorial, onde todas essas funções se concentram na mesma figura. Por isso é que o legislador diz, naquilo que for pertinente, naquilo que for compatível, naquilo que for aplicável, você vai trazer as regras do interrogatório judicial para o interrogatório policial. Aquilo que não for aplicável, pela incompatibilidade, não há a necessidade de aplicar as regras do interrogatório judicial. O inciso 6, ele vem trazendo a
necessidade de proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a careações. Vamos aqui por partes. Primeira questão: a autoridade policial, sendo possível, sendo necessária, promoverá o reconhecimento de pessoas e coisas. Como é que se dá esse reconhecimento de pessoas e coisas? O próprio Código de Processo Penal, no capítulo referente às provas, ele estabelece a forma de se realizar o reconhecimento de pessoas e coisas. Quando a coisa possui uma característica específica, a pessoa que vai reconhecer, se a apontar anteriormente, já de certa forma elimina a possibilidade de não reconhecer o objeto. Em relação à pessoa, o que é que o legislador exige? O legislador exige que, antes de se fazer o reconhecimento, a pessoa que vai reconhecer deve descrever detalhadamente as características daquela pessoa que vai ser exposta para o reconhecimento. Ou seja, se eu sou a pessoa que vou reconhecer o acusado, o investigado, eu preciso, antes de ter contato com essa pessoa que vai ser reconhecida ou que vai ser exposta para reconhecimento, eu preciso descrever para a autoridade policial as características físicas daquela pessoa que em seguida será exposta para que eu aponte se realmente é a pessoa. Então, primeiro eu descrevo as características, depois a pessoa é colocada para que eu aponte se é a pessoa que eu descrevi. Detalhe: há também uma exigência de que esta pessoa que vai ser reconhecida, ela seja colocada juntamente com outras pessoas que possuam características semelhantes. Eu não posso, por exemplo, descrever uma pessoa negra e em seguida se colocar uma pessoa negra juntamente com 2 ou 3 pessoas de pele clara, o que estará, de certa forma, comprometendo o ato, viciando o ato. Então, para o reconhecimento, além da descrição antecipada das características da pessoa que vai ser em seguida reconhecida, há a necessidade de que esta pessoa que vai ser exposta ao reconhecimento esteja ladeada por outras pessoas que possuem características semelhantes. Aí, a pessoa que descreveu anteriormente as características será convidada para apontá-la em meio àquelas outras com características semelhantes. É assim que se dá o reconhecimento de pessoas e também, em certa medida, o reconhecimento de coisas. Já as acareações são meios de prova quando há divergência entre o que uma testemunha ou que uma determinada pessoa disse dentro da investigação, do inquérito, vítima, declarante, interrogado, havendo uma divergência entre o que foi dito por uma pessoa e por outra, elas serão colocadas cara a cara. É o ato de acarear, para que elas digam se mantém aquilo que elas disseram anteriormente ou se elas vão modificar aquilo que disseram anteriormente, agora que estão cara a cara. Então, a acareação nada mais é do que colocar 2 pessoas que foram ouvidas no âmbito do inquérito ou do processo cara a cara, para que elas sustentem aquilo que foi dito e que diverge uma da outra, para que elas então sustentem ou modifiquem, desde que estejam face a face, cara a cara, aquilo que foi dito anteriormente. É assim que ocorre a acareação e disso resulta um documento no sentido de verificar se houve a manutenção daquilo que foi dito ou se houve a alteração daquilo que foi dito. Ainda temos no inciso 7, que a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Percebam,
Quando nós estamos diante de uma infração, em regra, as infrações elas deixam vestígio, sobretudo as infrações materiais. Então, deixando vestígio, a autoridade policial deverá providenciar que se proceda o exame de corpo de delito, exatamente para documentar a existência do crime, ou seja, através dos vestígios se atesta, se documenta, se comprova que o fato existiu, que o crime existiu. Aí nós estamos a falar da chamada materialidade. Além da materialidade, há também a possibilidade da realização de outras perícias. É possível, por exemplo, que além da materialidade, que é a documentação da existência do crime, se faça também outras perícias, como por exemplo a perícia de local de crime, para dizer a dinâmica do fato, como é que se deu, se a pessoa, quando foi atingida, por exemplo, no crime de homicídio, se ela estava de pé, se ela estava deitada, se estava de joelho, se estava em luta corporal, tudo isso é possível se averiguar no âmbito de outras perícias, mas a prova do crime vai se dar através do exame necroscópico ou exame cadavérico, que é a documentação de que a pessoa morreu e por isso está provado o crime, a materialidade. Mas além disso, diversas outras perícias podem ser realizadas, como o fio de cabelo encontrado no cenário do crime, o chiclete, o cigarro, o suor, a saliva, tudo isso pode ser alvo depois de um exame de DNA para verificar se aquele material genético era da própria vítima ou de um suposto acusado, indiciado, investigado, enfim. Tudo isso pode ser feito e a autoridade policial tem que estar atenta para adotar as medidas investigatórias mais adequadas, com olhos para desvendar a autoria e provar a materialidade do crime. Ainda, nós temos o inciso 8, que fala que a autoridade policial deverá ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Vejam, a Constituição Federal ela proíbe a identificação datiloscópica, que é a coleta das impressões digitais, né? Ela proíbe, porém, ela cria exceções. Ela estabelece que toda vez que o identificado civil tiver a sua identificação esclarecida, não se deve fazer a identificação pelo processo datiloscópico, que é através da coleta das impressões digitais. Porém, determinadas hipóteses, determinadas situações, elas autorizam a coleta das impressões digitais através do processo datiloscópico. Por exemplo, quando a prisão se dá por crime de falsidade documental, quando o documento apresentado, a identidade, por exemplo, apresentada pelo investigado, ela é antiga, quando o documento apresentado possui rasuras, então isso permite a relativização desta proibição constitucional da coleta de impressões digitais através do processo datiloscópico. O fato é que, como regra, o identificado civilmente é aquele que apresenta identidade, carteira nacional de habilitação, carteira profissional, médico, advogado, engenheiro, contador, carteira de trabalho. Então, os documentos oficiais reconhecidos pelo Brasil, eles servem para esse processo de identificação civil. Na ausência da identificação civil, aí o legislador permite que se faça a identificação pelo processo datiloscópico. Também é importante que a autoridade policial diligencie e faça juntar aos autos do inquérito policial os antecedentes policiais, criminais e processuais do indiciado. Ainda há o inciso 9, que estabelece que a autoridade policial deverá averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica,
sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Essas observações aqui que o legislador trouxe, elas são importantes para a fixação da pena. São aspectos importantes que a autoridade policial deve apurar, porque quando dá dosimetria da pena, o juiz terá elementos suficientes para quantificar, para arbitrar a pena, tomando como referência o artigo 59 do Código Penal, através do que se chama circunstâncias judiciais. Então, o legislador, de maneira bem atenta, estabeleceu que a autoridade policial verifique a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista familiar, social e também individual, a sua condição econômica, o seu estado de ânimo durante o crime, antes e depois, e quaisquer outros elementos que possam ser suficientes para se medir o temperamento e o caráter do indiciado. Isso vai ter reflexos quando da fixação da pena, a personalidade do réu, o comportamento do réu, tudo isso é importante na fixação da pena. Além disso, nós temos o inciso 10, que estabelece que a autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, as respectivas idades e, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui é uma alteração que foi introduzida pela Lei 13.257 de 2016, que coincide com a possibilidade de se conceder ao investigado, indiciado, preso, a prisão domiciliar em função da necessidade de proteger e cuidar de filhos menores, deficientes. Então, o legislador estabeleceu essa possibilidade de se conceder uma prisão domiciliar com o objetivo de proteger esses filhos que não têm com quem ficar, que ficam em situação de vulnerabilidade após a prisão do pai ou da mãe. E aí o legislador estabeleceu que caberá à autoridade policial, já no âmbito do inquérito, tomar todas as cautelas para aferir quais as condições de sobrevivência dos filhos menores ou deficientes, caso, obviamente, a pessoa presa, indiciada, os tenha. Se não estiver, deverá somente constar a inexistência desta condição e o inquérito segue normalmente. O fato é que aqui nós temos um rol de diligências investigatórias que, de acordo com a situação concreta, devem ser adotadas pela autoridade policial enquanto presidente do inquérito policial. E, por fim, nós temos o artigo 7º, que se conecta com o artigo 6º, no sentido de que prevê a mais uma diligência investigatória quando necessária e quando recomendável. Seria a reprodução simulada dos fatos. Vamos ver a leitura do artigo para que vocês possam compreender o que o legislador quis dizer. O artigo 7º então diz: para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Percebam, aqui a gente deve ter alguns cuidados, né? A gente precisa ter alguma atenção, porque o artigo 7º ele prevê a famosa reconstituição dos fatos, que a gente rotineiramente termina verificando pelos meios de imprensa, sobretudo naqueles casos mais notórios, mais rumorosos. Então, o artigo 7º ele estabelece a reprodução simulada, que a gente conhece como reconstituição, e que ela vai ser proibida, vai ser vedada quando for contrária à moralidade ou à ordem pública. Normalmente, ela será contrária à moralidade ou à ordem pública nos crimes contra a dignidade sexual. Por exemplo, o estupro. Não é razoável que se promova uma reprodução simulada ou uma reconstituição do fato
quando nós estivermos diante de um crime contra a dignidade sexual, a exemplo do estupro. Então, a moralidade e a ordem pública, elas limitam a possibilidade de reprodução simulada dos fatos. Uma outra questão que a gente tem que observar é que o investigado ele não está obrigado a participar da reprodução simulada. Ele não está obrigado a participar da reconstituição do fato, porque ele é protegido constitucionalmente pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. O princípio do nemo tenetur si detegere, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aí é importante que se registre a proteção constitucional de impedir que o indiciado participe da diligência de reprodução quando o objetivo é a produção de prova contra ele mesmo, e aí a Constituição veda, o sistema legislativo veda exatamente essa possibilidade, né? Em se tratando de determinadas infrações penais, a autoridade policial ou Ministério Público elas poderão requisitar informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em regra, quaisquer diligências que representem limitação de direitos, elas precisam da autorização judicial. Mas há situações específicas onde a autoridade policial e o membro do Ministério Público eles poderão requisitar dados diretamente de informações cadastrais junto a concessionárias de telefonia, de quaisquer órgãos, desde que nós estejamos tratando das seguintes infrações penais: sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade, que é o sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro, facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior. Essas questões aqui, elas vão ser melhor tratadas na próxima aula, mas é importante que vocês já registrem essa observação, que determinadas situações permitem, pela urgência, que a autoridade policial ou membro do Ministério Público requisitem informações de dados cadastrais da vítima, do suspeito, do investigado, diretamente, sem a intermediação do Poder Judiciário, e essa intermediação vai virar comunicação posteriormente ao acesso às informações. Mas a gente vai detalhar isso bem mais cautelosamente. Por hora, eram essas explicações que eu queria apresentar, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço a todos.